Já que Gabriel Jesus ficou muito difícil depois da declaração de Mikel Arteta, a gente vem aqui nesse vídeo falar 5 opções de centroavantes que o Palmeiras poderia ir atrás para ser os reservas do Vitor Roque. Nesse momento o Palmeiras precisa de um, mas se vender o Flaco Lopes precisaria de 2 desses reservas. Então a gente vai conversar nesse vídeo sobre isso também. Nas lives a gente conversa todos os dias. Se você não sabe, tem live de segunda a sexta aqui no Jornalismo Alviverde, viu? Então se inscreva no canal para você participar das nossas lives. E deixa o seu like, deixa o seu comentário, qual centroavante você quer no time do Palmeiras, fechou? Deixou o like, se inscreveu no canal, é isso, ativou o sininho, é isso, vamos pra cima. Então, pra gente começar essa lista, cara, eu vou começar com o nome que eu já falei no Instagram, que é do Carlos Vinícius. Pra mim é um centroavante experiente, que falta nesse time do Palmeiras, é um cara muito forte, é um cara muito intenso, é um cara que bate pênalti e é um cara que tem experiência. O Palmeiras precisa dessa experiência, precisa desse cara goleador e é um cara forte. O Vitor Roque, ele é forte e rápido. O Carlos Vinícius é aquele centroavantão rápido também, só que é aquele cara de área que sabe fazer o pivô, sabe girar, sabe ali pegar uma bola e achar alguma coisa dentro da área, né? Então é um centroavante que eu entendo que tem o faro do gol, né? Tem o perfume que o gol gosta. Então é um centroavante que já tá adaptado ao futebol brasileiro, né? Chegaria já bem no time do Palmeiras já, e é um centroavante que eu gosto muito e acho que poderia cair muito bem para ser um reserva do Vitor Roque. Agora, outro centroavante que desde o ano passado, quem assiste a live sabe que eu venho falando, é do Viveiros do Atlético Paranaense. Já falei em live, não sei o que o Viveiros está fazendo na Série B. Nesse momento agora não vai estar mais na Série B, mas para mim foi uma grande loucura ele ter saído do Atlético Nacional para ir para um time da Série B aqui no futebol brasileiro e nenhum time da Série A quis contratar o jogador, né? Por exemplo, um exemplo muito claro, imagina se o Mirassol tivesse contratado o Viveiros, né? Então, tipo assim, pra mim foi um vacilo muito grande dos times da Série A e o Viveiros comendo a bola no Atlético Paranaense, comeu a bola no Atlético Nacional e o Palmeiras poderia ir atrás desse jogador novo, entre de 24 a 25 anos de idade, colombiano, jogador que é praticamente a mesma coisa do Carlos Vinícius. É um cara intenso, é um cara forte e é um cara finalizador. Talvez a única diferença é que ele não tem tanta experiência como tem o Carlos Vinícius. O Viveiros, pra mim, tem que ter um pezinho atrás em relação a ele, que é o mesmo pezinho atrás que a gente tinha que ter em relação ao Flaco Lopes. Ainda não jogou em uma liga altamente competitiva. A Série B é competitiva? É competitiva, mas não é altamente competitivo. Na Colômbia é competitivo, mas não é altamente competitivo. E os jogos da Libertadores, o Borja também jogava muito bem na Libertadores, o Rony jogava muito bem na Libertadores. Então tem que ter um pé atrás em relação ao Viveiros, mas que tem qualidade, que seria uma baita opção para ser reserva do Vitor Roque, seria uma baita opção. Por isso Kevin Viveiros seria a segunda opção dessa lista que eu vou mostrar para vocês, viu? Agora outro, cara, é um garoto mais novo, é um garoto cheio de personalidade, é um garoto que é decisivo, decidiu a Libertadores pro Fluminense e é um garoto que eu gosto desde a época da base do Fluminense. John Kennedy, pra mim, é um dos jogadores que eu espero que dê certo, porque senão é um talento desperdiçado absurdo. Desde a base do Fluminense fazia gol em clássico, metia gol no Flamengo, decidia jogos, era campeão, sobe profissional, primeiro jogo como profissional, gol no Flamengo, no Maracanã, né? Pô, então é um moleque cheio de personalidade e também, além de tudo isso, dessa personalidade, cheio de qualidade também. É as mesmas características. É um centroavante trombador, forte, não tem medo de ninguém, vai pra cima de zagueiro, cheio de personalidade e eu acho que falta isso um pouquinho no elenco do Palmeiras, essa personalidade, essa gana ali. A disputa entre Vitor Roque e John Kennedy ia pegar fogo dentro do Palmeiras, ia ser bacana pro torcedor ver, ou até mesmo a dupla Vitor Roque e John Kennedy seria muito bacana também, porque ia sobrar qualidade, ia sobrar personalidade, ia sobrar intensidade. E o John Kennedy na mão do Fernando Diniz, que puxou a régua, voou. Imagina o John Kennedy na mão do Abel Ferreira também, que vai puxar a régua, vai comer o mental do garoto ali e vai conseguir extrair o máximo desse jogador. É um jogador que, pra mim, era pra estar no Palmeiras desde 2023, naquela parada ali que teve em relação a que ele foi pra Ferroviária e voltou pro Fluminense.
Fluminense, quando o Fluminense mandou ele pra Ferroviária, eu, se fosse dirigente do Palmeiras, ó, John Kennedy, vem aqui, lindo. Você tá com um problema? Não, a gente vai te arrumar, você vai virar, você tem que ser jogador, você é muito bom, tá ligado? Eu tinha puxado ele ali, mas tem coisas que não dá pra pensar ali no futebol, mas o John Kennedy, pra mim, é um baita jogador, extremamente interessante e seria a minha terceira opção. A minha quarta opção é uma opção que eu gosto, acho interessante, acho bacana, que é o Brenner. Brenner ex-São Paulo. Aí eu tô falando mais de velocidade, intensidade e ser esse cara ali para ajudar o Vitor Roque, para competir ali com o Vitor Roque, para dar um fator novo no elenco do Palmeiras em relação a isso. Então, eu acho que seria muito interessante olhar esse jogador com muito carinho, sabe? É um jogador que tem 25 anos, é muito novo, é rápido, sabe fazer gol, fez um bom campeonato pelo São Paulo, pelo Fluminense, foi razoavelmente aceitável na Udinese e na MLS, sobrou na MLS. Então, tipo assim, gosto muito do Brenner também, acho que é um jogador que pode agregar muito no elenco do Palmeiras e dar essa profundidade que o Abel gosta. E a última opção, também a única de experiência foi o Carlos Vinícius, né? Mas a gente sabe que alguns jogadores são muito bons. E tem um garoto no Vasco de 19 anos que pode fazer a ponta direita, pode fazer a ponta esquerda, pode jogar de 9, é o Ryan. Né? Eu acho que se o Palmeiras quiser abrir o bolso e falar, Vasco, vamos negociar esse Ryan aí comigo, né? Abrir o bolso e pá, investir grana no Ryan, cara, eu acho que valeria muito bem, ia ser muito legal ver Ryan. Imagina um ataque assim do Palmeiras, tá? Imagina um ataque assim do Palmeiras. Ryan, Vitor Roque e Paulinho, né? E aí você pode tirar um Vitor Roque, colocar um Facundo e colocar o Ryan de 9, né? Então, tipo assim, dá pro Abel mexer bastante em relação ao Ryan. Então, eu tentaria de todas as maneiras, talvez, buscar o Ryan, porque também, né, futebol europeu, ó, já tá de olho no Ryan. Então, vem pro Palmeiras, faz uma temporada muito boa, Palmeiras vende pelo dobro do que comprou do Vasco. Então, acho que seria um baita investimento o Ryan e seria muito bacana ver esse jogador do Palmeiras. Gosto do Ryan desde quando ele errou aquele passe lá no pé do Flaco Lopes, o Palmeiras fez gol lá em Brasília. Então eu gosto muito do Ryan e faz tempo, acho muito bom jogador, viu? E é isso. E também vou falar um extra, que aí é informação que eu tenho desde o ano passado, que é um jogador que estava, não sei se está nesse momento, mas até ano passado estava na lista de possíveis do Palmeiras, na lista de tipo, ó, se sobrar eu quero, né? Que um analista de desempenho do Palmeiras me falou disso, que é o jogador John Córdoba também. 32 anos, muito forte. É o mesmo estilo do Carlos Vinícius. Cara, só não lembro se bate tão pênalti assim. Não vejo tão pênaltis com tanta precisão batidos por ele. Mas é um cara intenso, é um cara forte, é um cara que faz um pivô impecável, é colombiano também e seria muito interessante. E traria essa experiência que eu acho muito válida, que o Gabriel Jesus traria pro Vitor Roque. Acho que Carlos Vinícius e John Córdoba poderia agregar muito no time do Palmeiras. E os outros também seriam bons jogadores também nesse time, né? E só para dar um detalhe, tá? O Palmeiras contrata o Vitor Roque, mas John Córdoba e Rodrigo Muniz estavam nessa lista do Palmeiras. A primeira opção foi o Vitor Roque, Rodrigo Muniz era a segunda, John Córdoba era a terceira opção. Então, é isso, cara. Informação aqui para vocês, viu? Então, deixa o like nesse vídeo, tamo junto, é nóis e avante palestra. Muito obrigado a todos vocês e se inscreva no canal e é isso, viu? Para mais vídeos como esse, deixa aí nos comentários qual centroavante você traria, qual centroavante eu não olhei, né? Ano passado eu tinha uma lista vasta também, mas já mudou muita gente dessa lista. Esse ano já mudou mais um pouquinho também. Deixa aí nos comentários, tamo junto, é nóis e avante palestra, valeu!